Olá, aluno! Olá, aluna! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as tangentes a uma curva que representa uma função de uma variável só. Ou seja, esse é o conceito geométrico mais básico do que é a definição para a derivada primeira de uma função de uma variável. Então, vem comigo, vamos lá no quadro ver o que significa isso e, do ponto de vista geométrico, como que a gente pode enxergar essa reta tangente a uma curva. Então, o problema da tangente, ele se constitui no seguinte: eu tenho uma curva, que é a representação de uma função de uma variável, e eu sei que uma reta tangente a essa curva, por definição, é uma reta que ela toca essa curva, ela vai tirando uma casquinha da curva, e eu quero encontrar, então, a equação que representa essa reta que tem esse comportamento. Nós vamos começar, então, por uma equação, né? Eu gostaria, ao final desse vídeo, de encontrar a equação da reta tangente à função polinomial menos x à quinta, mais 2x à quarta, mais x ao cubo, que tem a representação de uma curva no plano cartesiano, e eu quero essa reta tangente no ponto 3 meios e 189,32 avos, que é a imagem pela função para esse 3 meios. Esse 189,32 avos, ele se aproxima mais ou menos de 5,9, né, quando a gente faz aí o cálculo aproximado dividindo 189 por 32. Então, a gente vai começar com o problema motivador do encontro dessa tangente a partir do problema da reta secante. Tá? Então, o que é uma reta secante? É aquela que corta a função em dois pontos distintos. Então, eu peguei o ponto P, que eu quero justamente obter a reta tangente nesse ponto, e considerei também o ponto Q, que é o ponto para o x2, que também está presente no gráfico da função f. Vamos ver no GeoGebra como é que fica, então, o gráfico e esses pontos. Então, vocês podem observar aí no GeoGebra, eu tenho zoom aí para o gráfico da função f, e a gente pode observar aqui o ponto P, e aqui eu tenho o ponto Q. Ambos são pontos que pertencem, né, à minha função f, que é o que está em preto, e essa reta em azul é o que nós chamamos de uma reta secante, porque ela possui dois pontos na curva. E qual é a ideia da tangente? A tangente só toca em um ponto, tira uma casquinha, como a gente disse no início. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mover esse 2 na direção do 1,5, ou seja, quanto menor for aqui o espaço entre os valores das abscissas x aqui, mais próximo o ponto Q está do ponto P. Percebam que a gente já tem, inicialmente a distância era de 0,5, aqui a gente já tem uma distância bem inferior, o ponto Q e o ponto P estão bem próximos, mas a gente ainda tem essa reta azul, que é a secante, não é ainda a reta B, que é a tangente. A tangente já está marcada aqui, e ao final desse vídeo a gente vai calcular a equação dela. E à medida que eu vou me aproximando mais, percebam, pronto. Agora as duas retas, se o P e o Q estão no mesmo lugar, a reta azul e a vermelha, elas são iguais. A gente nem consegue distinguir, na verdade, no vídeo. E aí aqui eu vou movimentando, olha, até à medida que eu vou me afastando, a gente tem aqui um comportamento diferente quando está muito próximo. Então, uma reta secante com os valores de x aqui no eixo das abscissas muito próximos, é quase que for uma reta tangente, ou seja, no infinito, né, uma coisa igual a outra aqui, quando eu chego 1,5, eu tenho a mesma reta. E vai ser esse o processo, então, que a gente vai estudar do ponto de vista algébrico, como chegar nessa equação da reta, considerando, então, uma reta secante, né, a partir dela, como motivação. Voltando lá para o quadro, então, do ponto de vista geométrico, a gente pôde ver esse comportamento, né, fazendo P tender aqui geometricamente ali pelo GeoGebra, e aí a gente vai definir o que seria a inclinação dessa reta secante que a gente viu ali inicialmente. Então, a inclinação que nós vamos chamar M de P a Q, ela vai ser dada por f de x menos f de a, x sobre a, considerando que esse Q não seja fixo, como eu dei ali. Como a gente fez aquela animação do Q se movimentando em direção ao P, esse Q pode assumir, a princípio, qualquer valor, inclusive valores bem próximos do P, para que a gente tenha ali o comportamento da tangente.
Então, a inclinação da reta é dada, então, pela coordenada y do q menos a coordenada y do p, coordenada x do q menos a coordenada x do ponto P. Então, isso aqui, a princípio, configura-se a inclinação da reta secante passando pelos pontos P e Q. Como a gente pôde ver na animação, a inclinação da reta tangente ela vai acontecer quando eu pego a abscissa do ponto Q e aproximo da abscissa do ponto P, ou seja, quanto mais próximo o x do Q estiver do x do P, a gente tem, então, um ponto igual ao outro, e aí a reta deixa de ser secante e passa a ser a reta tangente. Qual é o grande desafio, então, nesse caso? É verificar se esse limite existe, certo? Então, considerando essa questão, a gente vai calcular agora como que ficaria a inclinação da reta tangente para aquele exercício ali que a gente propôs, certo? Então, a gente vai observar como que esse limite pode ser calculado. Então, vamos lá. Encontrar a reta tangente à curva f de x igual a menos x à quinta mais 2x à quarta mais x ao cubo no ponto 3 meios, aqui não é 6, aqui é 189,32. Vamos trocar aqui, 189,32 avos algebricamente, ou seja, geometricamente a gente já tem uma ideia do que a gente quer com a animação. Agora a gente vai calcular realmente o m e depois, então, encontrar a reta tangente. Por que eu preciso achar o m? Eu quero utilizar um modelo de equação de reta, o qual eu uso para ordenado, que eu tenho certeza que pertence à reta, no caso aqui o 3 meios e o 189,32 avos, e eu tenho o coeficiente angular. O coeficiente angular sendo calculado, então, a partir dessa definição aqui para a reta tangente. Tá? Então, meu coeficiente angular m, ele vai ser o limite quando o x tende a 3 meios para f de x, quem é f de x? Menos x à quinta, mais 2x à quarta, mais x ao cubo, menos o f de a. Quem é o f de a? É a minha função que representa ali o polinômio, menos x à quinta, mais 2x à quarta, mais x ao cubo, substituindo x por 3 meios. Então, eu vou ter o seguinte, menos, que é da fórmula aqui, menos, que já está na fórmula da função, esse menos aqui, 3 meios elevado à quinta, mais 2 vezes 3 meios elevado à quarta, mais 3 meios elevado ao cubo, certo? Dividido, deixa eu botar aqui um traço melhor, se eu botar aqui um traço à mão vai ficar uma beleza, mas esse aqui não. Então, dividido por x menos 3 meios, ok? Então, usei essa definição aqui na parte inferior. Bom, não vou fazer todos os detalhes das contas, eu vou até subir aqui um pouco para vocês enxergarem melhor. Eu vou ficar no numerador com menos x à quinta, mais 2x à quarta, mais x ao cubo, menos, calculando todas essas frações potências, fazendo os MM6 e tudo mais, vai ficar menos 189,32, ok? Por incrível que pareça, deixa eu colocar aqui a reta correta. E isso tudo aqui a gente vai dividir pelo polinômio x menos 3 meios. Bom, aí, se eu substituir nesse momento o x por 3 meios, que é uma das formas da gente calcular esse limite, eu vou ficar com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, a gente vai, então, simplificar essa função racional, né, que é um polinômio no numerador dividido por outro no denominador, fazendo uma divisão de polinômios. Se você não lembra direito como é a divisão de polinômio, o link está aqui na descrição.
tá? Usando o método longo de divisão desse polinômio do numerador pelo polinômio do denominador, a gente vai encontrar o seguinte polinômio, então. A gente vai fazer o limite quando x tende a 3 meios para o polinômio menos x à quarta mais meio x ao cubo mais 7 quartos x ao quadrado mais 21 oitavos x mais 63 16avos, ok? Então, essa é a divisão desse polinômio por esse. Agora, para o cálculo do limite de um polinômio simples, como é o caso desse, não há mais o fato da indeterminação, é só substituir os valores de x por 3 meios. Então, vou ficar aqui com menos 3 meios à quarta, mais 1 meio, vezes 3 meios ao cubo, mais 7 quartos, 3 meios ao quadrado, deixa eu só subir aqui um pouquinho, mais 21 oitavos vezes 3 meios, mais 63 16avos, ok? Então, agora a gente vai fazer os cálculos aqui rapidamente, já que eu já não fiz todos os cálculos. No primeiro termo tem menos 81 16avos. No segundo termo, nós vamos ter 27, tá? Que aqui é 3 ao cubo. 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16. Sobre 16. No terceiro, a gente vai ter mais aqui 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 7, 63. Sobre 2 à quarta, que é 4. 4 vezes 4, 16 também. Mais 21 vezes 3, que é 63 novamente. 8 vezes 2 do denominador, 16. E mais 63, 16. E aí, fazendo esses cálculos aqui, a gente vai ter, então, o valor de 135 16avos, como o coeficiente angular da reta que é tangente àquela função polinomial de grau 5, né, no ponto 3.189,32avos. E aí, para finalizar, o último passo é justamente a obtenção da equação da reta tangente, que eu falei que a gente obteria no final desse exercício, né? Então, obtenção da reta tangente à curva. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar uma das formas de equação de reta, não são todas, mas tem uma que, como eu disse anteriormente, ela usa um par ordenado que pertence a essa reta com certeza, que é o ponto P para a gente quer a tangência lá, e a inclinação que nós acabamos de encontrar via limite. Então, essa forma de equação de reta é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Então, eu tenho aqui y menos 189,32avos igual a 135 16avos, que é o valor de m que nós encontramos no passo 3. Esse aqui estava no enunciado. X menos 3 meios, que é o valor que estava no enunciado também. Então, nesse caso, y vai ser igual a 135 16avos vezes x, fazendo a distributiva aqui do lado direito, menos 135 vezes 3, 405, 16 vezes 2, 32, mais 189, 32avos, certo? E aí, a gente vai chegando no final do nosso exercício para a equação da reta tangente. O nosso y, então,
vai ser 135 16 x 405 menos 189. Então, deixa eu rapidinho fazer aqui com o auxílio da calculadora. Menos 405 mais 189. Então, vai dar menos 216 sobre 32, ok? Então, esse é o resultado aí para a equação da reta tangente, ok? Para finalizar, vamos voltar lá no GeoGebra e ver isso daí. Isso foi a animação que a gente fez. Agora, a gente vai observar o seguinte. Aqui eu coloquei, então, novamente o gráfico da função, né, de grau 5, tá ok? Todo mundo percebe aí que está em verde. Eu coloquei aqui a equação da reta, ali eu escrevi com uma forma, no quadro com a forma reduzida, que eu coloquei, só substituir o valor do y, o valor do x e o valor do m, não desenvolvi os cálculos. E aqui eu tenho o ponto P, que é o ponto que tem como coordenadas 3 meios e 189,32. Então, a gente pode perceber, fazendo um zoom aqui, que de fato essa reta que a gente está olhando, ela é tangente ao gráfico no ponto que a gente gostaria, ok? Então é isso. Esse problema da reta tangente, ele, do ponto de vista geométrico, é o mais motivador para o cálculo da derivada de uma função de uma variável só. Na verdade, a gente vai estudar depois outras regras que fazem com que aquele limite que a gente utilizou para calcular o coeficiente angular, ele possa ser calculado em uma linha, e aí a gente obtém, então, o m sem muito trabalho. E esse m vai ser a derivada da função que a gente ainda não definiu, mas vamos definir em vídeos posteriores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.